Bora de informações aí do Flamengo. Flamengo que hoje enfrenta o Grêmio aí, mano. E a mídia paulista dá daquele jeito já, secando o Malvadão. E também tem o Farid aí com medo, galera. Vamos ver então aí as reações desses gremistas aí hoje, beleza? Se inscreva, deixe seu like, saudações. Bora lá. Jogadores que têm potencial de mercado, né? Porque o perfil de contratação do Palmeiras é esse: jogadores jovens que podem depois eventualmente serem negociados. Eu cito, por exemplo, a oportunidade do Jorginho, enfim, que veio de graça. A gente fala, né? Veio de graça, porque óbvio, tem salário do jogador, tem luva, tem um monte de coisa, mas ele veio de graça ao Flamengo. Então, será que o Palmeiras não poderia ter aproveitado uma ou outra oportunidade de mercado como essa? Isso é uma outra discussão. Mas é óbvio que o Palmeiras iria. Se vem e dá errado, é bagre, o Flamengo fez merda, tava velho, não sei o quê. Gastar muito dinheiro porque precisava reformular o seu elenco. Oi? O Jorginho custou 20, vai custar, está custando, fora salário, entre luvas e comissão, 23 milhões e 800 mil reais. O Danilo, que veio também nesta do de graça, 16 milhões e 800 mil. E o Saul, a gente ainda não sabe quanto custou, entendeu? Então, você vê que tem custos também. Claro, exato. Por isso que eu falei o de graça, entre aspas, né? Porque vem de graça na transferências, mas você tem todo o gasto com um jogador desse porte. Mas esquece o Flamengo, né? O Palmeiras. Eu estava falando até outro dia na Placar sobre isso, porque. Acabei de receber informação, inclusive. O Aston Villa ofereceram 47 milhões de libras e o West Ham quer 52 milhões de libras. Eu vou fazer questão, valor da libra hoje, de fazer essa conta aqui. Né? 7,34, tá a cotação. Cara, o West Ham ele quer 52 vezes 7,3. O West Ham quer cerca de 380 milhões de reais por... Ei, você. E olha, muita gente está questionando, de fato isso me veio à cabeça. Pô, o Paquetá está no West Ham. Não que o Aston Villa seja um clube pequeno no futebol inglês, não é um clube pequeno. Aí eu pensei comigo assim, pô, não vale a pena ele ficar no West Ham pelo menos até a Copa do Mundo. Depois surge uma oportunidade melhor de um clube maior, por exemplo, o Manchester City, como queria ele antes daquela confusão toda. E aí uma das pessoas que, enfim, toma conta da carreira do Paquetá me explicou toda a situação. O Paquetá ele não quer esperar até a Copa do Mundo, ele deseja sair agora, é um desejo dele. Ele não quer mais ficar lá no West Ham porque entende que vai brigar para não cair. Então, é um desejo dele. E surgiu o Aston Villa. Repito, o Aston Villa oferece 47 milhões de libras, o West Ham quer 52 milhões de libras. Então, vocês, torcedores do Flamengo que sonham, pelo visto, só vai ficar no sonho mesmo. Vamos falar agora do Lohan, porque o Flamengo deu uma aula de negócio novamente. E vocês vão entender o porquê. Eu publiquei assim nas minhas redes sociais. O Pisa vai anunciar a contratação de Lohan nesse domingo. O Flamengo exigiu uma cláusula em contrato para se defender já pensando no futuro. Caso o jogador seja comprado pelo time italiano, o Fla terá preferência se o atleta for negociado pelo Pisa no futuro. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. O Pisa vai e compra o Lohan junto ao Flamengo, exerce a compra lá de 4 milhões de euros por 50% do atleta. Depois de um tempo, um ano depois, o Pisa recebe uma proposta para vender Lohan ou para emprestar o Lohan e topa. Só que o Pisa tem que comunicar ao Flamengo e perguntar se o Flamengo não quer igualar a proposta, seja ela de compra ou de empréstimo. E aí eu vou trazer agora todos os detalhes do acordo entre Flamengo e Pisa. O pagamento ao Flamengo, o Pisa vai pagar ao Flamengo 500 mil euros, que dá cerca de 3,2 milhões de reais, pelo empréstimo. O montante será quitado em 2 parcelas. A opção de compra de 4 milhões de euros, como vocês já sabem, cerca de 26 milhões de reais por 50%. A opção se torna obrigação se ele disputar ao menos 50% dos jogos como titular e a equipe não for rebaixada no campeonato italiano. O Fla mantém 50% do atleta, caso ele seja comprado, salário integral pago pelo Pisa e essa cláusula de preferência caso o jogador seja negociado pelo Pisa no futuro. Por exemplo, o que aconteceu com o Matheus França agora, voltando ao futebol brasileiro, indo para o Vasco, o Flamengo, se tivesse botado isso em cláusula na ocasião, poderia ter sido consultado.
Ah, ele está indo para o Vasco por empréstimo, então a gente quer por empréstimo. É basicamente isso, entendeu? E aí poderia evitar uma ida do Matheus França ao Vasco. Ah, mas o Vasco não disputa com o Flamengo, né? Enfim, você pode ter a opção de não reforçar um clube aqui do Rio de Janeiro e ainda pegar um bom jogador, que no caso é o Matheus França. Dito isso, galera, vamos falar agora da provável escalação. Marcos Leonardo cabe em qualquer clube do Brasil. Pô. É uma informação importante, né? Claro que temos um viés político muito forte, agradecimento ao prefeito, a torcida do Flamengo é muito grande, o prefeito é vascaíno, mas adora os votos dos rubro-negros, o deputado Pedro Paulo está ali com ele a mesma coisa. É uma grande ação política. Mas qual a importância disso para o Flamengo? Aquela obrigatoriedade de cumprir determinados prazos, depende dos detalhes, a nota é muito resumida, né? Aparentemente, ao que tudo indica, ela deixa de existir. O Flamengo não fica obrigado a inaugurar o estádio em 2029 e passa a ter um prazo mais elástico, que me parece que está meio que definido. Isso é fundamental para que o clube possa se estruturar e começar a obra sabendo de onde virá o dinheiro novo, quem vai ser parceiro, vai ter parceiro ou não, e ter condições de tocar essa obra. É uma obra que envolve muita grana. O Flamengo tem a concessão do Maracanã por 20 anos, não precisa mais correr de forma desesperada. Quem esperou tanto tempo por um estádio pode esperar mais um pouco. Eu acho que nisso o BAP está correto e vou mais longe. Se o Dulce vencesse, eu acho que seria a mesma coisa. O discurso, a campanha, ele seria esquecido. É só um palpite, tá? É o que eu acho que ia acontecer. E alguma coisa seria dito, olha, analisamos aqui o cenário, vai comprometer a qualidade do elenco. O Flamengo, como diz o Fabrício Kika, no momento que resolver fazer o estádio, vira o clube mais endividado do Brasil. Então vamos negociar um prazo melhor com a prefeitura e tentar fazer isso com mais calma, porque na época era uma ferramenta de campanha para o estádio. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, deixou no ar a possibilidade de uma nova contratação no clube nesta janela, que fecha no dia 2 de setembro. Ontem teve uma reunião entre o BAP e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, para selar um novo acordo sobre o terreno do gasômetro, onde o Flamengo fará aí o seu estádio. E aí, nessa cerimônia, viralizou um vídeo do presidente do Flamengo mandando um recado para a nação que empolgou a torcida. O BAP disse: nação, vamos por mais, porque a janela ainda não fechou. Em tom muito confiante, BAP prometeu aí mais um reforço ainda nesta janela. Cabe destacar que essa janela fecha no dia 2 de setembro, tem alguns dias ainda, né? E tem muita gente falando que esse reforço será anunciado amanhã no jogo contra o Grêmio. Tem mais uma informação aqui, e é uma informação sobre o Internacional de Porto Alegre, que foi condenado pelo caso Thiago Maia. O Internacional foi condenado pela CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputa, a pagar valores pendentes na negociação com o volante Thiago Maia. A decisão da CNRD foi a seguinte: o Inter está condenado a pagar R$ 1.472.588,33, na verdade, R$ 1.472.588,33 ao Flamengo pelo inadimplente do contrato. Convertendo para o real, dá R$ 9.343.794,35. Vamos arredondar? Então vamos. 10 milhões de reais o Inter foi condenado a pagar ao Flamengo, né? E aí a CNRD condena o Internacional a pagar R$ 51.211,99 a título de custas processuais e condena o Inter a pagar R$ 467 mil aos patronos do Flamengo a título de honorários advocatícios e declara que o Internacional deve pagar ao Flamengo as demais parcelas previstas no contrato sob pena de aplicação de sanções. Vale destacar que o Internacional ainda pode recorrer da decisão. O Flamengo está fazendo uma reformulação na base e também no time principal. Alguns jogadores já saíram, o último do principal foi o Vitor Hugo, emprestado ao Santos. Na base, Matheus Gonçalves, Lohan, goleiro Lucas Furtado, todos esses saíram. E agora o Flamengo, mantendo essa reformulação, liberou mais um.
o atacante nigeriano Shola. De apenas 20 anos, ele foi para o Dinamo de Kiev. Nigeriano é aguardado, inclusive, lá na Ucrânia para fazer exames médicos e assinar contrato. Ele foi campeão da Copa Intercontinental em cima do Barcelona no último sábado. Ele tinha contrato com o Flamengo até o fim de 2027, mas o clube entendeu que Shola não teria espaço no elenco e preferiu negociá-lo nesse momento. O Flamengo receberá um valor por essa negociação que não foi divulgado e manterá 50% dos direitos do atleta. A ideia é lucrar com uma venda futura, esperando que ele tenha um bom desempenho na Europa. Informação dessa venda foi publicada primeiramente pelo canal Flazoeiro. Bom, E aqui temos os gremistas aí, manos. Algum pé lá embaixo, mano. Com medo do Malvadão meter outra goleada aí no Grêmio, tá, galera? Mas é aquilo que eu falo pra vocês. Pés no chão, rapaziada. Pés no chão. Flamengo não vai meter 8 em todo mundo, não. Mas vamos acompanhar aqui o Farid e a galera aí gremista. Apavorado aqui com aquele 8-0 da última segunda-feira, uma das maiores goleadas da história dos pontos corridos, Flamengo jogando muita bola, e o Flamengo ele vem numa crescente. A gente acompanhou o Flamengo recentemente nas disputas contra o Inter, e até contra o Atlético Mineiro, mas ele vem numa escada de evolução, né? Joga com o Inter no Maracanã, faz 1-0, depois joga no Beira-Rio pelo Brasileiro, faz 3-1, e depois faz 2-0 no jogo da Libertadores e agora faz 8 no Vitória da Bahia. É uma escada que está acontecendo de evolução com o time do Flamengo. Eu queria saber qual é o provável time, o que a gente pode esperar desse time do Flamengo pro domingão aí, João. Realmente o time encaixou, né? Agradecer a todo mundo. Primeiramente. E os jogos contra o Internacional, eles de fato mostraram isso, né? A evolução da equipe, o Samuel Lino, o Saul, o Jorginho, que já estava há algum tempo no time, mas com a chegada desses caras, o Flamengo realmente encaixou de novo o seu time, porque tinha perdido o Gerson, o Wesley, o Pulgar está machucado, o Dela Cruz também entregue ao departamento médico, agora já está à disposição, então levou um tempo para encaixar essas peças e o Flamengo realmente encaixou. Agora, minha gente, as orações do Farid, elas têm poder, viu? O Farid, ele orou com tanta fé e eu tenho uma notícia que eu tenho a impressão de que vai deixar... Opa! Viu, Farid? As suas orações são fortes, hein, Farid? Não, a gente procura fazer... Como diz jogador de futebol, a melhor oração possível, agradar o professor, e é esse momento, vão pro jogo, e aí é isso aí, então. Né? Você orou bem. O Jorginho... Esse joga muito. Joga muito, é o maestro ali no meio de campo, ele foi preservado do treinamento de hoje. Ontem, ele já se apresentou com um incômodo muscular, e não treinou ontem, fez um trabalho de reabilitação. Hoje foi preservado do treinamento e amanhã, né, no Ninho do Urubu, no último treino, antes da partida, ele será avaliado. Né? Não é nada grave, mas ele está naquela situação, por ter jogado muitas partidas seguidas, de que ele pode vir a ter uma lesão. Então, caso, né, ele esteja ainda sentindo muito, é possível que ele seja preservado do jogo de domingo. E aí... ele seria poupado durante a data FIFA para se reabilitar e voltar depois, né, para Libertadores, sequência do Brasileiro. Mas aí que tá, né, João? O Jorginho também pode, num sacrifício, entre aspas, jogar domingo, que depois tem essa parada da data FIFA, né? Pode, Farid. Pode. Ele só não entrará em campo se ficar constatado realmente que ele vai ter uma lesão. E hoje em dia, com toda a fisiologia, com toda a ciência, aparelhagem, é muito simples de detectar isso, né? Então, se ele amanhã melhorar e os exames apontarem que ele está em boas condições, ele vai para o jogo. Agora, se não, ele será preservado. E aí fica essa dúvida no ar, se o Jorginho vai ou não vai para a partida de domingo no Maracanã. Eu vou ter a honra de participar às 8 da noite do Fala João.
E aí, João, só vou dar um spoilerzinho da minha parte, que vou estar falando para o mundo com o grande João Guilherme, para o Fala João, porque saibam, mas eu vou informar no Fala João. Hoje ocorreu a canonização de mais um santo. Olha, é um evento importante, hein? Muito importante. Mas se você quer saber qual santo é esse, no Fala João. A partir das 8, Isso aí, né, João? Exato. Canal Fala João Guilherme no YouTube. Eu teria a satisfação de receber o Farido, que aqui é chamado de Flaride, pela nação rubro-negra, e vai ser um prazer muito grande. Nós vamos saber quem foi canonizado. Eu sei que as suas orações comoveram todo mundo, e elas começam a dar resultado, hein, Farid? Começa. Agora, a gente já sentiu a coxa, Farid. Olha. João, querido, hoje foi uma tarde importante pro Grêmio. O Arthur apresentado, o Arthur repatriado, o Rei Arthur. O Marcelo Marques, que é o rei do pão francês, do pão d'água, aqui é cacetinho, aí é pão d'água no Rio, né? Aqui os pão de sal, pão francês, é isso aí. Pão de sal, pão francês, é verdade. O homem fabrica 18 milhões de pães por dia, é uma loucura. E ele voltou. Mas tá tudo muito bem, tá tudo muito alegre, mas aí, ei, para! O que houve, Farido? Domingo tem o Flamengo. Aí já é meio desagradável, João. É desagradável. E aí, Farid, e também Passarinho e Gabriel e todos que estão acompanhando aqui a live, realmente o Flamengo ele está numa situação muito privilegiada pelo seguinte: vamos supor que o Jorginho não jogue. Você sabe quem pode entrar no lugar dele? Nico de la Cruz. Imagina. Pô, imagina, cara. E se o De la Cruz ele já é melhor que o meio-campo inteiro do Grêmio. Sem dúvida. Se o De la Cruz não estiver ainda 100%, porque ele está se recuperando de uma lesão no joelho, pode entrar ali o Alan, um jogador de muita experiência. Quer dizer, de fato, o elenco do Flamengo ele apresenta muitas alternativas, né? Muitas possibilidades. O João está falando em Jorginho, em De la Cruz, em Alan, e aí eu tenho que falar que vai jogar o Edenilson no meio campo do Grêmio. Vai jogar o Edenilson. Aí o meio campo do Grêmio vai ter Cuejar, vai ter, que não é o Cuejar de 2019, João, tá longe, mas muito, anos luz longe. Cuejar, vai estrear o peruano, Passarinho? Pode ser que sim. E a notícia do início da tarde é que o Arthur tá no bid, viu, senhores? Teoricamente, ele já poderia estrear contra o Flamengo, mas acho difícil, viu, João? Acho que pode ser aí o meio-campo com o Dodi e talvez o Noriega, o jogador que é peruano, naturalizado peruano, é japonês, e aí a gente chama ele aqui de japonês. Então pode ser a estreia também desse jogador, o Noriega, né? Eu não tô rindo do Noriega, não. Tô rindo da reação do Gabriel. Ele ficou desesperado aí com a escalação aí, né? As notícias só pioram. Não, é que, pô, eu acompanhei o jogo do 8-0, eu faço cartola também, e eu botei o Pedro, né? Pedro, que faz pouco gol. O cara pensa, Pedro vai enfrentar o Kahneman e o Wagner Leonardo. O Kahneman até vai, né? Mas o Wagner Leonardo, aí do lado tem o quê? O lateral direito vai ser quem? Marcos Rocha. Aí do João, aí eu me entristeço com jogar contra o teu time. Mas eu quero... Deixa... Fala, Farido, bem rapidamente, João, como é que esse momento, porque além do momento do Flamengo tá muito bom, o Grêmio aqui vive um momento ao contrário, ruim. Como é que o Flamengo tá enxergando esse Grêmio que chega domingo? É um Grêmio que, apesar de ter recentemente vencido o Atlético Mineiro por 3-1, voltou a jogar quase que nada contra a equipe do Ceará. O Flamengo está enxergando como um jogo jogado, ou o Flamengo tem o cuidado que necessita ir para um jogo de Brasileirão? Como é que tá vendo o Grêmio? O Grêmio
Merece todo o respeito, né? Pela sua história, pela sua grandeza. Não é um jogo qualquer, né? O Flamengo vai enfrentar o Grêmio e a nação rubro-negra sabe disso. Obviamente que é aquela coisa da torcida, né? A torcida fica muito empolgada. O Flamengo vem de um 8-0, que é um placar raro, que não acontece todo dia, a maior goleada da história dos pontos corridos aqui no Brasil. Então, isso tudo gera uma empolgação e da forma como o Flamengo jogou, né? O Flamengo, de fato, ele fez uma das melhores atuações dos últimos anos aqui no futebol da América do Sul. O Vitória é um time limitado, digamos assim, porém, o Vitória empatou com o Palmeiras, o Vitória ganhou do Vasco, o Vitória empatou com o Fluminense, o Vitória empatou com o Botafogo, ou seja, há mais de 5 meses que não perdia por mais de 2 gols. Então o Flamengo de fato fez uma atuação que encantou, né? E até mesmo quem não é Flamengo ficou encantado. E isso gera uma empolgação. E o trabalho aqui, eu percebo por parte do Flamengo, é exatamente de tentar acalmar isso. O discurso é o seguinte, gente, 8-0 não é toda hora que acontece. Nós vamos enfrentar o Grêmio. É uma equipe grande, é uma equipe das maiores do futebol da América, é um time de enorme tradição. Então, não é assim. E óbvio que o Grêmio, por ter visto o que aconteceu aqui na segunda-feira, ele virá preparado. Ele vai tentar, né, usar as suas estratégias para conter o time do Flamengo. Então, o jogo é visto por parte do Flamengo e não por parte da torcida, que aí é normal, o torcedor se empolga, mas por parte do Flamengo é visto como um jogo muito importante para manter a liderança do Campeonato Brasileiro e com muito respeito, né? Os caras sabem que não é toda hora que vai sair 8-0, que vai ser chocolate, não é assim não, né? Pois é, João. Exatamente isso aí, galeruda. Manos, então eu curti um trechinho para vocês aí do Farid, os gremistas tudo com medo, apavorado aí do Flamengo, mas é aquilo, né? Coisa de torcida, como o João Guilherme falou, o Flamengo tem que entrar focado, 1, 2, 3, não importa, vai ser os 3 pontos, o importante é sair vitorioso hoje, né? O Cruzeiro venceu ontem por 1-0 o São Paulo e encostou de novo, então o Flamengo também tem que manter aí a distância dos demais. Beleza? Hoje às 16 horas, tá? Flamengo e Grêmio, então, no Maracanã, lotadaço. Se inscreva, deixe seu like. Saudações!